Sentinela vem aqui nesse dia 13 de agosto, onde é celebrado o Dia do Economista. Nossa reportagem conversou com o santanense Calico Grisolha, que falou um pouquinho a respeito da data e também sobre o panorama econômico da nossa região e do Brasil em épocas de pandemia. Confere a matéria. Estamos aqui com o economista Calico Grisolha, santanense, e gostaria de iniciar essa conversa perguntando, Calico, por que hoje, por que dia 13 de agosto é o Dia do Economista? Uma grande alegria, Lucas, receber a ti e a equipe do Sentinela 24 Horas, especialmente nesse dia, que se comemora o Dia do Economista, porque efetivamente em 13 de agosto de 1951, o ex-presidente Getúlio Vargas sancionou a lei que criou a profissão do economista. Então, há 49 anos, mais do que comemorar, nós utilizamos essa data até para refletir, para pensar, para projetar um futuro a partir daqueles conhecimentos que se tem da ciência econômica. Tu comentava comigo, tem uma origem da palavra economia. Como é que é a origem da palavra? A origem etimológica da palavra economia vem do grego, E eu sempre repito isso porque ela traduz muito o espírito da ciência econômica. Oikos, nomos. Oikos é casa, é lar, e nomos é regra, lei. Então, a origem etimológica diz muito na minha compreensão sobre a ciência econômica, ou seja, a partir da própria administração das regras do lar, da nossa casa, da economia doméstica, nós podemos antever, entendeu? Toda a complexidade e também simplicidade da economia, onde a dona de casa, há poucos dias, a própria empresária, a grande empresária brasileira, Luísa Trajano, dizia que a mulher da periferia, toda mulher da periferia é uma ministra da economia. E isso vem em encontro desse espírito, dessa compreensão grega, oikos nomos, economia, administração das regras do lar. Calico, queria que tu contasse um pouquinho para a população, para todo mundo que está nos assistindo aí, como foi a tua história como economista? Quando tu iniciou os estudos? Há quanto tempo tu é formado? Como é que foi a tua história? Eu comecei muito cedo no curso de economia, passei no vestibular da PUC, em Porto Alegre, e me formei com 21 anos. 21 anos. E, obviamente, muitas vezes o setor público é um setor que abrange muito a mão de obra do economista. Então, eu ocupei várias funções públicas, tanto aqui no Executivo Municipal Livramento, em vários momentos, quanto no governo do Estado, trabalhei também em Porto Alegre e em Brasília, no governo federal também. Então, a minha profissão como economista abriu portas para aplicar esses conhecimentos no setor público e também no setor privado, na minha atividade privada. Então, desde 86, ou seja, agora dia 9 de agosto, completei 34 anos de formado. Não era nascido ainda, Lucas. Não era mesmo. Calico, como tu identifica a situação econômica hoje? Tanto de Livramento, quanto do estado do Rio Grande do Sul, do Brasil, nesses tempos de crise devido à pandemia do coronavírus? Nós vivemos, agora há pouco fora do ar nós conversávamos ali, nós estamos repetindo um pouco da história, obviamente que com outras cores, com outras nuances, mas a grande crise de 1930, da década de 30, que foi com a quebra da Bolsa Americana, houve uma grande depressão econômica em todo o mundo. E hoje não é a quebra da Bolsa, mas é a pandemia que causa uma grande depressão econômica nos 4 cantos do mundo. Obviamente, aqueles países que já estavam com a sua economia mais debilitada, como é o caso do Brasil, estão sofrendo mais. Economias como a americana, como a chinesa, como a alemã, estão sofrendo também, mas têm uma capacidade de recuperação muito mais imediata do que a nossa. Então, é um momento que preocupa, mas é um momento que ensina muito, Lucas. E agora, há pouco também eu te dizia que o pensamento econômico, ele se distribui, digamos assim, em várias escolas. Eu, pessoalmente, me identifico com a escola keynesiana, que, coincidentemente, lá na década de 30, o economista inglês John Keynes, para contrapor a escola neoclássica, os liberais, ele, a partir daquela crise, daquela depressão aguda, ele dizia que o Estado
de forma, o lato sensu, o Estado deve sim intervir na economia. E eu concordo com ele, né? Mesmo que isso cause déficit público, mesmo que isso cause endividamento. Porque a história agora recente, esses dias que nós estamos aprendendo, vivenciando e tentando sobreviver, estão nos mostrando que, por mais dificuldade que esteja a economia, seja o governo federal, especialmente, que tem a chave do cofre dos grandes recursos, tem que investir na economia, ampliar o crédito, procurar diminuir juros, especialmente em setores estratégicos que dão um retorno imediato, como é o setor da agricultura, o agronegócio, desde a agricultura familiar até o grande negócio ligado às commodities, né? A construção civil, a infraestrutura do país como um todo. Então, eu vejo dessa forma. O Estado brasileiro, mesmo endividado, vai ter que ampliar seu endividamento para que, logo lá na frente, quando a economia voltar a aquecer, gerar postos de trabalho, ele possa compensar esse déficit. Mas nós não podemos, em cima de conceitos, né, esquecer o lado social, porque, em síntese, nós temos que falar um português claro. O motivo da economia é melhorar a vida das pessoas, ou diminuir, neste caso, as dificuldades. Não adianta nada nós discutir grandes teorias e as pessoas estarem se desempregando, a fome está ampliando. Então, o espírito inicial da criação da economia é justamente isso, voltado para o social. E muitos colegas discutem hoje que a ciência econômica se afastou um pouco dessa essência, indo muito para a ciência exata e esquecendo a questão das políticas públicas voltadas ao setor social. Então, eu vejo que, obviamente, nós não sabemos quando a pandemia vai passar, mas nós temos já começar a olhar o amanhã, porque o amanhã virá. E eu penso que, especialmente o Brasil, e isso dá para trazer, guardando as proporções para a nossa cidade também, ele vai se reinventar, né? Vai voltar a um outro patamar, também, novamente, a partir do agronegócio, a partir da indústria, construção civil, a partir de investimentos pesados do setor público, né? Então, e aí eu me remeto mais uma vez à escola keynesiana que dizia: o Estado é importante sim, especialmente nesse momento de crise. E hoje, muitas vezes as pessoas, sem se aperceber, nós estamos nessa dicotomia entre os liberais e o pessoal mais afinado com a escola keynesiana, e os fatos reais estão nos mostrando, né, que é na hora da crise que o setor público tem que dar esse anteparo. Desde o setor da saúde, por exemplo, se nós não tivéssemos o SUS, seria uma crise infinitamente maior, até chegando ao setor econômico, que hoje as empresas precisam de crédito, precisam renegociar suas dívidas, e isso aí diz respeito a quê? A vida das pessoas, né, a geração de trabalho, a combater a fome, enfim. Calico, mais uma vez gostaria de te parabenizar pelo teu dia. E para encerrar, queria te perguntar se tu gostaria de deixar algum recado para todos os teus colegas, para aqueles estudantes das ciências econômicas também, nesse dia tão especial. Eu penso que é uma profissão muito bonita, né, Lucas? E muitas vezes, até por distorção ou desconhecimento, as pessoas deturpam, né? Algumas políticas públicas, o setor político coloca em segundo lugar e os resultados não são tão bons quanto se espera. Então, assim, o espírito da ciência econômica é justamente a vida das pessoas, melhorar a qualidade da vida das pessoas através de geração de trabalho e renda, né, para que as pessoas possam crescer em todos os aspectos, né? E a mensagem que eu deixo é essa, de otimismo, apesar das grandes dificuldades que nós estamos vivendo e viveremos daqui para frente, né? Mas que o amanhã chegará e que nós temos que estar preparados, nós planejando, né? Através de um trabalho, através de criatividade, através de inovação, né? Para que nós possamos viver esse novo tempo ou um novo normal, como dizem, uma expressão que eu não acho muito simpática, mas que nós temos que usar, sim, as ferramentas que a ciência econômica nos ensina para melhorar a qualidade de vida para todos.